Salve, salve, guerreiros! Professor Lego Fontes na área, para falar do assunto do momento, o tema da redação Enem 2025. E, é claro, tratando não apenas do tema, mas da redação como um todo. Guerreiros, olha só, antes de começar o conteúdo propriamente dito, eu quero deixar claro, e todos aqueles que me acompanham já sabem disso que eu vou dizer, mas é preciso sempre ratificar que, apesar da potencialização do assunto redação Enem, ou do assunto que é relacionado ao tema da redação Enem, é preciso deixar claro que eu entendo o tema como uma parte do processo, tá? Apesar de todo o holofote que o tema da redação Enem produz, e é justo que assim seja, mas em todas as minhas aulas e também no desenvolvimento do método, eu entendo o tema como uma parte do processo, assim como há a parte estética, a parte argumentativa, a parte estrutural, a parte gramatical, os aspectos interventivos, coesivos, enfim, os fatores de textualidade. Então, a redação de alto nível é uma composição de vários fatores, então, que não se restringem apenas ao tema. Então, é muito importante que vocês de antemão saibam disso, porque eu entendo sempre que saber o tema da redação com antecedência não garante notas altas. Obviamente, você fica mais seguro, mais confiante, você tem uma articulação mais tranquila, mas quando a coisa é feita no médio e longo prazo, isso acontece naturalmente. Eu treino meu aluno para que ele produza independente do tema, então isso é uma perspectiva do meu método e do meu trabalho, ok? Então isso é bastante importante, porque se nós canalizarmos todo o trabalho sobre o tema, é uma perspectiva, na minha concepção, muito reducionista do que é um trabalho de produção de texto. Então, que isso fique bem claro, tá? Bom, a frase temática tratava das perspectivas acerca do envelhecimento da sociedade brasileira. Lembrando sempre que o primeiro passo é saber interpretar a frase temática de forma correta. Eu percebi, assim, vendo as redes sociais, que muita gente se confundiu com esse termo perspectivas, até porque o tema do Enem ele já vem problematizado de modo geral, né? Logo na frase temática, geralmente termos como desafios, como invisibilidade, como estigma, então são palavras que já denotam uma ideia de problematização. A ideia de perspectivas eu entendo que é uma ótica, é um ponto de vista, é um posicionamento acerca da ideia de envelhecimento. Inclusive, se você for até o dicionário e pegar algumas definições do que é perspectiva, você vai ver um olhar, uma concepção, um pensamento acerca disso. Você pode também pensar na ideia de perspectiva como expectativa, uma possibilidade acerca do envelhecimento. Bom, para quem assistiu a aula de geografia, eu sempre digo que você não pode negligenciar a parte de humanas, é fato que o Brasil está numa curva de envelhecimento, tá? Mas essa curva de envelhecimento, e aí quando a gente trata de um público específico, e no caso do Enem, eu sempre falei isso, se a lógica acontecer, a lógica, se nada for para um outro lado, será minorias. Então, esse eixo temático, ele é, obviamente, o mais tratado e não há como fugir disso. Até porque, de 2015 para cá, né, se a gente fizer esse recorte, minorias produziam um domínio absoluto na redação Enem. Então, não é nenhuma novidade. Ninguém descobriu a roda a partir disso, tá? Minorias tem sido a bola da vez do Enem já há muito tempo, né? Tem virado, inclusive, uma tradição. O Enem lança esse olhar sobre grupos minoritários, sobre grupos que recebem um tratamento desigual. E, portanto, esse trato com o público idoso poderia fazer parte como fez parte agora, tá? Então, esse já é um ponto. Um outro ponto que a gente pode pensar é como os textos de apoio trouxeram essa problematização. Eu, inclusive, só tive acesso aos textos de apoio um pouco depois, porque caiu um temporal muito grande aqui na cidade, e aí ficamos sem energia aí mais de, sei lá, 18 horas, então só fui ter acesso depois. Então, os textos de apoio, eles traziam a questão factual, que são os dados da população idosa, né, que demonstra esse franco envelhecimento da população. Inclusive, foram 6 textos motivadores, o que dá para a gente uma robustez maior de direcionamento. Você vai ter que, aí já começa a ideia do arquétipo sobre o idoso,
do símbolo do idoso curvado até um idoso depois ereto, 60 mais, porque a ideia de ser uma figura mais altiva, uma figura mais que não tem essa desvalorização já do ponto de vista imagético. O texto 3 tratava da questão relacionada da Rita Lee e da Fernanda Montenegro, aliás, tanto a Rita Lee quanto a Fernanda Montenegro continuaram muito relevantes mesmo depois de uma certa idade, né? E a Rita Lee já falecida e a Fernanda Montenegro ainda pessoas que contribuem bastante nesse caso com a arte, né? Ou seja, é um momento não de isolamento, mas um momento de contribuição desse público, né? Ou seja, saindo daquele arquétipo que se tem sobre os idosos. Aqui fala de idosos que contribuem, né, do ponto de vista da renda para a manutenção da família, mas, e aqui o texto de apoio traz aqui, né, pressiona o velho inativo, ou seja, doente e pobre, aquele velho ou idoso que não contribui ou que de alguma maneira ele traz ali um certo peso para a família, um certo trabalho para a família. Então já há essa disparidade, né? Inclusive, algo que eu trabalhei bastante foi o conceito de equidade, que falava de tratar os iguais de maneira igual, os desiguais de maneira desigual, na medida das suas desigualdades, que é um conceito aristotélico. O texto 5 falava da invisibilidade dos idosos, e aí entra também um processo de problematização, ou seja, desses idosos que são escanteados, que são marginalizados, que são isolados, inclusive um dado do censo que falava de 160 mil idosos em asilos, por exemplo, né? Então, aqui, nas próprias palavras, né, você já vê a problematização, pensaria que ela era fraca, que não fazia nada, que só fazia isso ser velha, ficava deprimida, ou seja, então você tem ali um cenário de invisibilização, né? E aqui fala quem tem o direito de viver mais, né? Um outro texto me lembrou muito a música do Queen, né? Who Wants to Live Forever, né? Que inclusive é a trilha sonora do filme Highlander, que é um cara que vive eternamente, né? Então, a música do Queen tinha exatamente esse título, né? Tem, né? Quem Quer Viver para Sempre, de um álbum chamado Kind of Magic. Inclusive, eu tenho esse álbum aqui em vinil. Então, quem tem o direito de viver mais, né? Essa ideia do etarismo. Inclusive, etarismo foi nosso último simulado, né? Tratamos sobre isso. Era uma das poucas minorias que nós não havíamos tratado em simulado, e acabamos tratando desse simulado. Eu falava de preconceito e etarismo, né? Desse deslumbramento com a juventude e que exclui essas pessoas que são consideradas inúteis, né, para boa parte da população. E aqui fala, né, que do acumulado de desigualdades, principalmente pelo racismo, é muito difícil sobreviver com qualidade de vida. Fala de declínio funcional, né, pessoas que vão perdendo ali a funcionalidade tanto física quanto mental. Então, entra muito essa questão do etarismo também, que era uma das possibilidades. Então, perceba que são 6 textos motivadores que vão dar uma perspectiva muito boa, né? Lembrando sempre que era muito importante trazer repertórios específicos, né? E aí a galera mandou aqui o Up, Altas Aventuras, esse filme Substância, que foi lançado agora, a própria Demi Moore, né? Que falou muito do etarismo, né? Que, aliás, torna-se algo muito relevante para a gente, principalmente pensando nesse tema. Eu citei a própria música do Queen agora, o próprio conceito do Aristóteles, o próprio Estatuto do Idoso, que veio para garantir esses direitos desse público também. Ou seja, as possibilidades eram diversas, né? As possibilidades eram diversas, e que citaram até o curioso caso de Benjamin Button, né? Que é um cara que nasce velho e vai ficando jovem com o passar do tempo. Você tem Memorial de Ares, do Machado de Assis, por exemplo. Enfim, você vai ter aí uma série de perspectivas a serem tratadas e que efetivamente podem servir como repertório, tá? Também pensando na ideia dos processos interventivos, né? Você vai ter aí o Ministério da Cidadania e Direitos Humanos, que efetivamente podem cuidar disso, né? Que talvez seja um ministério ali mais fortalecido nesse sentido. E você tem uma série de perspectivas que o Estado tem trazido, né, os direitos dos idosos de maneira mais latente, sobretudo depois do Estatuto do Idoso, né, que garantiu, por exemplo, vagas, a ideia de preferência, enfim.
entra muito uma questão cultural também, já que o etarismo é um preconceito, então o Ministério da Educação pode atuar também nesse sentido, né, fazendo com que aconteça essa desmobilização dessa cultura que já está arraigada de que o velho ele é inativo, ou que ele não tem condições de produzir, ou que ele, enfim, não consegue produzir mais. A questão do INSS, né, da Previdência Social, enfim, você tem uma série de perspectivas a serem adotadas. Então, assim, o tema, digamos assim, previsível pelo eixo temático. Não vou utilizar a palavra fácil, alguns falaram da palavra fácil, mas eu não utilizo essa palavra porque num processo seletivo como o Enem, falar de facilidades eu acho que não é talvez o termo mais adequado, mas, sobretudo para quem esteve conosco, e aí eu posso falar daquilo que eu vivenciei, né, de perto, foram 18 simulados presenciais, foram 8 simulados na maratona, totalizando 26 simulados, 38 temas trabalhados, inclusive o último deles no simulado foi a questão do etarismo. Então, assim, depois de muito diagnóstico, de muita monitoria, de muito ajuste, de muito feedback, de muitas aulas totalmente focadas, as competências todas foram tratadas, exercícios o tempo inteiro, de macroestruturas, atividades cronometradas. Então, assim, foi um trabalho muito longo para que eu restringisse apenas em um tema. Então, o método aniquilador de redação é isso. É a ideia de repetição, é a ideia de diagnóstico, é a ideia de foco, né, dentro daquilo que o Enem cobra, e no final, as notas altas são apenas um reflexo daquilo que foi feito ao longo do tempo, ok? Então, sinceramente, para mim não foi nenhuma surpresa, e eu tenho certeza que nossos guerreiros vão sair muito bem, tá? E eu queria que você deixasse aí nos comentários o que você achou do tema da redação e, de alguma maneira, quais foram as suas impressões. Beleza? Agora se cuida para o segundo dia da prova, que não é moleza e que, efetivamente, tenho certeza, estou muito esperançoso que vamos sair muito bem. Fechou? Se esse vídeo foi relevante para você, curta, comente, compartilhe. Eu sou o professor Lego Fontes e a minha missão é ajudá-los a produzir a melhor redação das suas vidas. Vamos para cima!